Fala, galera, ó, pizza de Blase, a melhor pizza do Rio de Janeiro, hein? Vai aqui no link na descrição e peça a sua. Ó, tivemos aí Flamengo e Fluminense, que clássica. E o senhor Castanho estava lá presente. Tava calor no Maracanã, Castanho? O nosso amigo órfão pegou quantas águas que eu vi lá no story? Tu viu? É, não gagueja não, que sou gago. Pelo amor de Deus, mano. O menino órfão parecia que tava vendendo água, cara. Pô, o pessoal botou lá vendendo água, meu irmão. Ele tinha aqui, ó, mais de 10 na bancada dele, cara. É impressionante. Eu cheguei com 3. Robinho pegou um, Bruno Vilafranco pegou outro, eu fiquei com uma só. Porra, brincadeira. Se eu soubesse que o Orfão, se eu tivesse visto, Pô, eu ia lá pegar. já pegava mais Pô, uma. R$10 cada água que ele queria, porra. Por isso que depois ele foi comer pizza aí, pô, tava com dinheiro. Ontem, muito quente, até mandar um abraço pro meu amigo Robinho RN. Quero ver o que ele vai falar na live dele hoje, mais tarde, porque, meu irmão, rapaz. ele queria, porque queria lá, toda hora ele tava, corre, Pedro, corre, fulano. Ele queria o tempo todo, rapaz, com o sol daquele do Flamengo marcar alto o tempo todo, galera. Não dá. Pedro mandou uma letra pra ele, não dá, viu? né? Mandou? Pedro mandou uma letra pra ele. Qual foi? Assistência pro Cebolinha de letra. Ah, sim. Mas falando do jogo, né, cara, sem brincadeira, assim, foi um jogo que, no primeiro tempo, Pete, um jogo mais truncado, um jogo mais amarrado, muita falta tática, os times não deixavam o jogo, né, seguir ali. O calor afeta isso, Castanho? Muito. O jogo, no primeiro tempo, foi amarrado totalmente. Os times não queriam errar. O Flamengo começou marcando alto, pressionando o Fluminense, roubou, né, várias bolas. Com 25 minutos ali, mais ou menos, baixou o seu bloco. Muito O Tite até falou. do Flamengo, né, irmão? O Tite até falou sobre isso na coletiva, porque não daria. Ele falou, vamos tentar aguardar pro segundo tempo, porque não dá pra gente ficar aqui, né, com esse sol. Ele falou que preferia jogar à noite, né, cara? O sol tava muito quente. E aí o que acontece? Até expliquei isso pro Robinho e Bruno Vilafranca, né, falando com ele. Quando você tem a bola, o outro time corre atrás de você, Pítio. Sim. Então, né, em alguns momentos ali o Fluminense ele é treinado para aquilo. Ele é treinado para você subir a marcação, para ele quebrar essa linha de marcação sua. Então, se não subir encaixado, se um falhar ali, o Fluminense consegue quebrar essa linha e ataca em bloco, né, muito forte. Então, assim, Flamengo bem cauteloso, o Fluminense também, né, e sempre que o Flamengo recuperava a bola, o Fluminense matava a jogada, podendo ter o contra-ataque. Então foi um primeiro tempo ruim, assim, de se assistir. Muito truncado, muito competitivo, muito brigado, mas faltou qualidade. No segundo tempo, não. No segundo tempo teve um jogo mais aberto. O Diniz já volta ali mexendo no time, como ele sempre faz, colocando o André pra zaga, mas mexe o Guga e o Thiago Santos pedem pra sair, cansado também. Então ele vem com o Alexander improvisado na direita. Uma boa partida do Thiago Santos também, defensivamente. Ele tava com o amarelo, né? Também, a gente cansado, né? E aí ele bota o Antônio Cato, ele mexe ali no sistema defensivo, só fica o Diogo Barbosa. Mas o Fluminense vai tentar sair mais pro jogo, mas dar mais espaço pro Flamengo. E aí o tempo já estava um pouco mais agradável e tal. E o Flamengo vai muito bem no segundo tempo, Pítio. Melhora muito. O Flamengo simplesmente consegue neutralizar totalmente o Fluminense. O Fluminense consegue ter uma finalização com o Alexander, que o Rossi pegou tranquilo. Alguns cruzamentos, que o Rossi também saiu bem do gol. Com o pé ele tava mal. Mas com a mão, né, ele foi muito bem nos cruzamentos ali. O Flamengo faz o primeiro gol numa jogada que o Flamengo sai jogando lá de trás com o Fabrício Bruno, a bola entra no Ayrton Lucas, ele acha o Arrascaeta no meio, no entre linhas ali, a Arrascaeta domina, os caras tentam fazer a falta, não consegue, ele consegue com o carrinho, ele consegue colocar a bola pro Luiz Araújo, que solta pro Varela, o Varela faz o cruzamento ali, o Ayrton Lucas vai muito bem, acredita na jogada ali, bate cruzado e o Pedro acaba fazendo o gol, né, o Pedro que, eu até coloquei nos stories ontem, não sei se tu viu, foi ovacionado na escalação, porque ele foi vaiado no outro dia, ontem ele foi ovacionado. Ele, Léo Pereira e Arrascaeta foram os mais ovacionados. Pedro fazendo mais um gol aí, né? O 7º no Carioca em 7 jogos, mas 9 em 9 jogos aí na temporada. E aí o jogo abriu mais, o Fluminense vai tentar sair, mas o Flamengo se fecha muito bem, 2 linhas de 4, fazendo uma marcação, né, zona, mas muito bem elaborada. E o Fluminense não conseguia ter profundidade, né? Não conseguia atacar, e aí o Flamengo faz um golaço, né, Pítio? Porque apesar de ter a falha do Fábio, que acaba com a mão mole também, passa da bola e acaba espalmando, não tira o mérito da jogada, né? Isso é louco. A jogada começa com o De La Cruz, né? Que jogando centralizado tem essa característica, porque ele é ambidestro,
vai pros dois lados, cria, Conduz pra um toca lado, no conduz pro Arrascaeta, outro. vai pra um lado, ele vai pro lado, depois dribla pro outro lado, E né? rápido, né? E rápido. O Terãs tenta agarrar ele, compatriota ali, né, cara? Tenta, não acha, ele consegue dar o passe, o Arrascaeta de letra, depois o Pedro de letra, e o Cebolinha chuta de fora da área ali, o Fábio acaba aceitando o golaço, né, do Flamengo, que acabou merecidamente vencendo o jogo de ontem. Inclusive, o Pítio, o Fernando Diniz fala isso na coletiva, que o Flamengo foi melhor e mereceu vencer o jogo. Ele falou que tentou colocar o que tinha de melhor, ele só não colocou porque o Keno foi o que mais sofreu na altitude. Sim. Então ele não colocou o Keno, poupou o Ganso e o Felipe Melo. O Marcelo machucou mesmo. Marcelo até dúvida para quinta-feira, né? O Marcelo machucado, saiu no comecinho do jogo lá na altitude. O restante do time ele colocou o Cano, o Arias, Foi? tem mais, o Diogo Barbosa O Arias tá é muito jogando, bom jogador, né? Martinelli, Isso, né? André. Então ele foi com o Jean Fábio, ele foi, né, com o que ele tinha de melhor ali, poupando só os jogadores. O Flamengo não tem nada a ver com isso. Fez a parte dele ali. Agora, um grande segundo tempo, Pete. Um segundo tempo muito bom do Flamengo. Sólido, né? Sólido, defensivo, compacto, consistente e com muita qualidade para fazer os gols, porque da mesma forma que reclamaram dos toquinhos contra o Vasco, em excesso, os toquinhos de ontem fizeram um golaço, né? Tem essa questão também, né? Os dois pesos aí, duas medidas. E só para finalizar, no primeiro tempo, Pete, muita ligação direta do Flamengo, né? Foi. O Rossi pegava a bola, tem uma parte tática disso e tem uma parte de exagero do Rossi. Quando o Tite ia explicar, o Matheus até falou, não explica porque o Flamengo vai enfrentar eles de novo. Calma aí, pai. Pô. Né? Mandou segurar ali, mas o próprio Tite fala que foi em excesso. Então, o primeiro tempo teve muito lançamento ou chutão, Sim. como a galera preferir, né? Do Rossi. Mas no segundo tempo isso foi corrigido. No segundo tempo, o Rossi pegava a bola, induzia o Cano a subir e saía jogando. Somente com o Fabrício Bruno, porque os caras também marcavam mais do lado de cá do Léo Pereira, deixava sair com o Fabrício, com o Varela pelo lado de lá. Mas no segundo tempo o Flamengo botou mais a bola no chão e por isso conseguiu construir o gol. E muito natural isso de um início de temporada, né, Castanho? Vai Claro. ajustando. Eu falei isso hoje cedo, cara. O Flamengo enfrentou um Fluminense com 2 anos de trabalho. O Tite tem 4 meses de Flamengo, com férias aí, nesse meio tempo aí, que são 30 dias. Então, é o Tite colocando ali o dedo dele, como a galera gosta de dizer, colocando as ideias dele e, cara, vai ter uma falha ou outra e o mais importante é esse. Soube corrigir. Quando a gente consegue ver que tinha um erro e o treinador consegue corrigir, aí a gente consegue ver um trabalho muito saudável. Agora, falando em saudável, ô Castanha... Esses caras hoje em dia tão fogo, Induzir o né, Cano a cara? subir a foda. Porra, bloqueia esse rapaz aí, sacanagem, tô brincando. Depois que o Rossi conseguiu induzir o Cano a subir, o Flamengo voou, né? Mas foi, Luiz Felipe, foi no Rossi que o Cano subia, tá? Um abraço aí, Luiz Felipe. Ai, ai. E o Cebolinha, flamenguista, mandou um superchat. Alô, Pítio. Casta gostou dos toquinhos, viu? Abraço. Caixa gostou dos toquinhos. Esse povo tá demais, Luiz. Não tá dando, não, cara. Esse povo aí. Ele gostou rapaz. dos toquinhos. O que tá acontecendo com a nossa humanidade? Ele cara? gostou tanto que ele Nossa até lembrou. sociedade está perdida. Um abraço aí pro Cebolinha. Foi uma jogada mágica, cheia de toquinho. Agora, falando em jogada. Quem sentiu o dedo do Tite foi o Pete, que ele falou. Senti, eu, Cebolinha, Pedro, todo mundo sentiu o dedo do Tite, tá todo mundo com o dedo do Tite aí on. Inclusive, falando em quem tá sentindo o dedo do Tite, Castanho, Varela é o cara que tá sentindo o dedo do treinador. Ontem, achei que ele fez uma excelente partida. Defensivamente, ofensivamente, sendo opção na construção, muito bem posicionado. Isso que você citou da compactação, o Fernando Diniz colocou Douglas Costa em cima dele ali em alguns momentos, João Arias caía por ali, o Diogo Barbosa é um cara que sobe muito, o Renato Augusto de vez em quando caía por ali, e cara, muito sólida a partida dele, obviamente, com o apoio do Luiz Araújo, também que fez uma boa partida, o Fabrício Bruno muito atento também, mas o Varela teve essa sobrecarga e se saiu muito bem. Essa sequência é importante pro Varela, o Flamengo conseguiu achar um lateral, mais uma vez, não um Rafinha, que não vai ser o Varela um novo Rafinha, e nem tem outro Rafinha pro Flamengo contratar, mas achou um lateral que vai ajudar bastante, é o Varela esse cara? Dentre os laterais que o Flamengo tem hoje, é o Varela.
Principalmente quando você tiver o Luiz Araújo, né? Se você tiver o De La Cruz jogando por ali como o Tite Dificulta mais? trazendo, porque aí tem que deixar o corredor pro lateral. E aí eu acho que o Wesley acaba, por mais que a tomada de decisão do Wesley seja ruim, ele tem essa volúpia, esse vigor de ir, Varela voltar, até subiu bastante ontem, né? Mas o Varela gozado, ontem fez né? uma grande partida, até defensivamente falando. Sim. A minha pergunta, Pitcho, quem assistiu aí a coletiva do Tite ontem, foi a minha pergunta para o Tite, né? E o Matheus. Eu fiz duas, fiz uma do Gerson e fiz a do Varela. Por quê? Exatamente por conta disso. Tinha superioridade numérica o Fluminense. Muitas das vezes caía todo mundo por aquele lado ali. O Fluminense faz isso, né? Coloca muitos jogadores num setor para tentar inversão, para tentar criar a superioridade numérica por aquele lado mesmo. E muitas das vezes, mesmo na superioridade numérica ali, o Luiz Araújo e o Varela deram conta ali, né? Nessa marcação mais zonal, não estava individualizada. Mas o Varela foi muito bem, se comportou muito bem e vem no processo de evolução, até na questão de construção mesmo, de sair jogando, de ter mais continuidade. Ele que chega na frente para fazer o cruzamento pro gol do Pedro, da inversão pro Ayrton Lucas, é ele. Tem uma que ele chega também, que o Thiago Santos se joga na bola, acho que é o Luiz Araújo que não consegue chutar, o Luiz Araújo ou o Arrascaeta, que ele consegue chegar e o Thiago Santos intercepta ali o chute dele. Varela muito bem ontem mesmo, e o Arrascaeta caindo muito pelo lado direito também, Casta. Viu um time do Flamengo com um lado direito muito equilibrado que há muito tempo eu não via. Acho que ano passado dificilmente a gente viu um lado direito equilibrado assim do Flamengo. Com um lateral, se entendendo bem com um ponta ou com um meia que caísse por ali, os meias também suportando aquele lado. O lado esquerdo era muito forte, com o Ayrton Lucas subindo, depois o Cebolinha surge bem. Isso aí a gente viu bastante na temporada passada, tanto é que o Ayrton Lucas foi para a seleção porque o lado esquerdo do Flamengo era muito produtivo com ele. E o lado direito era muito deficitário, por N motivos. E, cara, contra o Fluminense eu vi um lado direito muito sólido. Tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Gostei muito do que eu vi ali. De repente, até isso afetou um pouquinho o jogo do Cebolinha, que quando a Arrasca cai mais pro lado, você tem mais uma opção, mas de repente, com o tempo, você vai ajustando o De La Cruz também, suportando um pouquinho mais lá, o Pedro se movimentando. Isso aí, com o tempo, ele vai consertando o Tite, mas gostei muito desse lado direito do Flamengo sendo muito sólido. Há muito tempo eu não via isso, cara. Me arrisco a dizer até, Castanha, eu posso estar enganado. Pode ter tido um jogo ou outro ano passado que a gente teve um lado direito excelente. Mas, cara, o Rodinei lá com o Everton Ribeiro, do Dorival, era um lado direito bem consistente. De lá pra cá, velho, eu não me lembrava. Mas porque hoje o que acontece? Com essa forma de jogar do Flamengo, ter Luiz Araújo e Cebolinha na amplitude, você ter só dois meias jogando pelo corredor central, que é o caso Arrascaeta e De La Cruz, eles trocam bastante de posição, então uma hora o De La Cruz tá caindo pela direita, outra hora é o Arrascaeta, né, pela esquerda. O Flamengo consegue se entender melhor nessa ocupação de espaço, aonde eles vão dar essa opção de passe. Quando você joga sem o Luiz Araújo e você bota o De La Cruz por ali, ele não é aquele cara de corredor, ele vem pro meio para poder jogar, você acaba pegando três meias muito no espaço muito reduzido do campo. Então eu acho que é esse ponto que tá pegando. Eu já falei isso, já perguntei isso pro Tite numa coletiva. Quando você tem o Luiz Araújo, não, você fica com o Luiz Araújo e Cebola. Bem desenhadinho, eles ficam abertos, e aí você tem espaço todo aqui pros dois meias flutuarem, né, e jogarem por aqui. Quando você não tem mais o De La Cruz, com três, mais a marcação. Então fica muita gente no corredor central, e você acaba não tendo esse jogo. Ontem o Flamengo até não jogou muito pelo lado direito, no sentido com o Luiz Araújo, né? De criação contra o Boa Vista funcionou bem, ele fez gol, ele chutou bola na trave. Ontem não. Compensação, ele ajudou muito defensivamente. Tanto que ele cansou e saiu. E aí o Tite botou o Cebola pro lado direito ontem, o Bruno Henrique entrou do lado esquerdo. Acho que fez bem isso, tanto o Cebola faz o gol, né, por ali. Depois ele bota o Vitor Hugo mais pra frente. O Vitor Hugo acaba jogando, acaba fazendo a finalização também. Jogada, né? Que o Fábio espalma. Então eu acho que o Tite está encontrando o time. Claro, a gente deseja aí toda a saúde pro Gerson. Que o Gerson se recupere logo. Uma coisa é jogar, outra coisa é saúde. Saúde a gente está sempre em primeiro lugar. E a gente deseja aí toda saúde, toda melhor recuperação o mais rápido possível pro Gerson. Quando o Gerson voltar, o Tite vai ter, entre aspas, um problema ali. Problema bom, né? Claro, porque hoje, se você fizer, claro, tem muitos jogos, né? Eu falei, eu tava comentando isso no meu pós-jogo. São quase 2 meses aí de recuperação pro Gerson, ou 2 meses. Você pegar 2 meses, você vai pegar o Carioca todo, agora, final do Carioca. Brasileiro, começando em abril. E Libertadores, também começando em abril.
Então, se ele voltar só no final de abril, por exemplo, ele já perdeu uma parte da Libertadores e uma parte do Campeonato Brasileiro. Ou seja, é muito espaço. Eu até perguntei isso para eles, onde se eles vão buscar algum reforço, se vai ser alguém da base. Ele não quis falar porque não saiu oficialmente o tempo de recuperação do Gerson. Foi o Fred Gomes do GE que acabou soltando lá a informação dele, da apuração, que a operação, o Gerson vai ficar praticamente 2 meses fora. Então tem um recorte grande nesse tempo aí. Se o time, Pitcho, continuar nessa progressiva, nessa evolução que tá mostrando nesses últimos jogos, e ontem foi um clássico, galera, foi um jogo contra o Fluminense. Jogo difícil. Né, o atual campeão da América aí, é um time forte, que mesmo tendo alguns desfalques, eu vou falar pra vocês aqui, o Ganso ajuda, mas não teve jogo que o Ganso nem pegou na bola contra o Flamengo, ano passado na Copa do Brasil. O Keno, tudo bem, mas eu acho que os jogadores mais perigosos do Fluminense, mais importantes... É o Arias e o André. Estavam em campo. E o Cano. E o Germancano, né? E o Cano. O Arias é o melhor jogador do Fluminense. O André é o jogador que dá dinâmica e sai jogando. Muita qualidade que o André, né, tem. E você tem o Cano, que é mesmo, só a bola pra ele lá, ele vai fazer o gol. Exato. Então, os caras estavam em campo ontem. Então, não era o Fábio goleiro que salvo, que ontem, por acaso, falhou. Todo bom goleiro falha também. Então, eu acho que não foi aquele grande jogo, mas no segundo tempo melhorou muito. O Flamengo foi melhor e amarrou bem. Não deixou o Fluminense jogar, o Fluminense criar. O Fluminense só deu 4 finalizações no jogo inteiro. 2 no gol. O Flamengo foi muito sólido defensivamente. A falta do Arias no primeiro tempo e o chute do Alexandre no segundo. Então... Até o gol anulado. Tu viu a linha de impedimento, Caixinha? Também, bem feito. Muito bem montado, absurdo. O Caixa... Defensivamente tá cada vez evoluindo muito mais, né, cara? Muito mais, dá poucas chances. Não é aquele, assim, tu não toma gol porque o teu goleiro tá pegando pra caramba. O Rossi tá pegando todo o jogo. Cássio se consagra. Você não tá tomando gol porque não tá tendo chance pro adversário criar. Quando vai lá, o Rossi tá pegando. O Germancano nem parece que entrou em campo ontem. Se você não consegue criar, ele não joga. Exatamente. Ele é o cara da finalização, um toque só. Ele sofre. Gostou desse corte? Deixa o like, se inscreve no canal, fica aqui com o De Papo Podcast, que toda semana tem conteúdo novo pra vocês.